Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre violência de gênero baseada em redações que eu estou fazendo para treinar. Eu estou quase me formando em letras, né? Falta 2 períodos. Eu sou Dian, para quem não me conhece, e já se inscreve, curte, comenta, compartilha. E como eu estou me formando, eu estou fazendo muitas redações para treinar e eu queria compartilhar com vocês, até porque é uma forma também de eu poder praticar, né? De eu poder é, ter essa ajuda e tudo mais. A gente sabe que no Brasil não tem ninguém para trazer para falar isso comigo, alguém tem mais propriedade ou que já tenha vivido algo do tipo, assim. Mas assim que tiver a oportunidade, venho trazer. Se tiver alguém que é próximo, sou de Mariana, Minas Gerais, tiver o interesse, está convidado, convidada, convidade, vamos participar e conversar. Mas ainda eu fiz a redação, então vou falar de uma coisa mais objetiva, não de uma experiência pessoal. E vou ir comentando, são rascunhadas, eu não passei a limpo, tá? Tem algum erro, tem alguma coisa fora. E deixando claro que eu não sou o mais nerd, o mais expert das coisas. Só que nas minhas redações, graças a Deus, eu sempre tiro 800, 800 e pouco, enfim. Então vamos lá. O tema é violência de gênero. Eu levei 36 minutos para fazer esse esboço de redação. E eu coloquei o título Caminhos para combater a violência de gênero no Brasil. Então foi o título da primeira linha. E aí a segunda linha. Vários vídeos eu vou estar com essa blusa, porque eu tô gravando tudo no mesmo dia e vou soltando separado, ok? Ainda hoje, é possível observar que violência e desigualdade de gênero no Brasil vem crescendo a níveis alarmantes, apesar dos esforços para combater este grave problema, como a criação da Lei Maria da Penha, ok? No passado, foi necessário muita luta política para que as mulheres pudessem conquistar seus direitos, como o do casamento e ao voto. Então, nós podemos perceber que, assim, houve, sobretudo no século passado, né, movimento sufragista, o movimento por direitos e equidade de gênero. Na União Soviética, por exemplo, conseguiram se criar, não estou defendendo nenhum sistema político ou falando contra, apenas constatando algumas coisas. Na União Soviética conseguiram se criar um sistema onde havia mais equidade, né, dos valores de gênero entre a mulher e o homem, onde ambos estavam inseridos no mercado de trabalho e, sobretudo, depois da Revolução Industrial e com o advento de grandes guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente, nós vemos que a mulher começou a ter uma inserção maior, né, na sociedade, no mercado de trabalho, e em outras áreas. Com o tempo foi conquistando o direito ao voto, o direito ao divórcio, que eram coisas assim que não eram dadas, né, às mulheres. Direito a querer continuar ou não com alguém, e também as oportunidades, né, de poder sair de um relacionamento. Porque assim, antes, eu não gosto muito de saudosismo por isso. As pessoas dizem, nossa, que antigamente era melhor. Mas antes, as mulheres não podiam se divorciar. Então, antes as relações duravam, hoje em dia são líquidas. Realmente, são muitas relações líquidas hoje em dia, né? Só que, assim, não havia escolha, sobretudo para a mulher, de deixar ou não o relacionamento. Então elas deviam cuidar dos filhos, elas deviam cuidar do marido, cuidar de si mesma, dentro dos padrões de cada época, suportar calada os diversos tipos de abuso, seja físico, psicológico. E pouco mudou, né? De lá para cá, mas ainda assim tivemos muitos avanços progressivos na sociedade. Só que ao mesmo tempo a carga horária da mulher ela aumentou, porque hoje em dia, além dela ainda ser a principal responsável no Brasil por cuidar dos filhos,
por cuidar do marido, por cuidar de si mesma, da casa, ela ainda tem um agravante que ela precisa trabalhar, né? Então é um trabalho assim, 3, 4, 5 vezes maior que o do homem, muitas vezes. Porque hoje em dia muitos homens, principalmente nas esferas mais baixas da sociedade, eles sentem uma impotência, às vezes, de não conseguir sustentar uma esposa, sustentar uma família, sustentar seus filhos. Porque hoje em dia, mal duas pessoas, né, gente, convenhamos, trabalhando, elas conseguem dar conta disso. Que é muito difícil. Enfim, muito difícil, os padrões de vida estão cada vez mais altos, cada vez mais. Nós não damos conta de fazer o mínimo que precisamos para viver com dignidade. E temos assim que sobreviver, que nos virar com muito pouco, né? Então, por isso é importante pensar em caminhos para combater a violência de gênero no Brasil. Só voltando aqui à redação, né? Então, fiz uma alusão histórica do passado, da necessidade da conquista de direitos, do casamento, né? Do voto. Essa foi o parágrafo introdutório. E aí eu tô fazendo muito espontâneo esse vídeo, sem script, sem nada. Então vocês me perdoem qualquer idas e voltas que eu fico dando. São reflexões que vêm na minha cabeça e eu vou conectando ao raciocínio. E eventuais erros também, né? Como eu já disse nos outros vídeos, se vocês não viram ainda, vão assistir, curtem, comentem, compartilhem. Eu tô sem telefone com uma câmera boa, tô sem computador, tá difícil fazer uma edição de qualidade. Tô trabalhando, igual hoje eu tô gravando no domingo. Então, não tem como eu usar um computador no fim de semana, pois estou trabalhando pelo computador para revisão do meu livro e com meus vídeos e com as coisas da universidade, justamente no computador da universidade, da sala de computação ou da biblioteca municipal. Então vamos para o segundo parágrafo. Essa violência não se dá somente por vieses físicos e de direitos, como quando uma mulher é agredida fisicamente. Contudo, trata-se de uma violência simbólica e muitas vezes institucionalizada, como o fato das mulheres ainda ganharem menos para fazer o mesmo tipo de trabalho que os homens. É o que Zygmunt Bauman, aí fiz uma referenciação, só parando aqui rapidinho, é o que Zygmunt Bauman define como sendo uma sociedade zumbi, ou seja, quando o Estado não cumpre efetivamente com o seu papel. Então aqui fiz um aprofundamento maior, né, do argumento na dissertação, da redação. E aí, vamos para o segundo parágrafo, o terceiro, perdão, que é proposta de intervenção, que é muito importante. Portanto, medidas devem ser tomadas para combater a violência de gênero, que assola boa parte da população verde e amarela. Somos nós, né? Caboclo, selvagem, tu és a nação do Brasil. Tu és a nação brasileira, do alto daquela serra, caboclo, tem as cores da nossa bandeira. O verde é esperança e o amarelo não é desespero. O azul e o branco representam a liberdade dos caboclos brasileiros. Aí eu cruzei o Maranado por cima de um barril, foi para ver a Jurema e as caboclas do Brasil. Em cima daquela serra eu vi as pedras rolar, eu vi as pedras rolar e os caboclas ouvia daquela serra
vi as pedras rolar, vi as pedras rolar e os caboclos assoviar. Brasil, mostra sua cara, Brasil. Voltando agora, propostas de intervenções do terceiro parágrafo. Portanto, medidas devem ser tomadas para combater a violência de gênero que assola boa parte da população verde e amarela. É o que eu estava lendo, né? A psicóloga Ana Beatriz, em seu livro Mentes Ansiosas, postula que o cérebro pode ser reprogramado quando novos modos de ser e agir são trabalhados corriqueiramente. Sendo assim, algumas medidas são o reforço às leis já existentes, como a Maria da Penha, e sua fiscalização, a conscientização sobre o assunto por meio de palestras, panfletos e cartazes. Por fim, aí já vamos para a conclusão, né? Onde você faz um pouco da retomada, recapitula o que você escreveu, o que postulou desde a introdução até os outros parágrafos. Por fim, perdi aqui só um minuto. Sim. Por fim, é importante lutar para preservar os direitos das mulheres, conquistados a partir de muita resistência histórica. Para mim, isso foi uma retomada, apesar de que foi só um rascunho, eu vou passar limpo, refazer ainda. Posso até fazer outros vídeos também com as redações passadas a limpo, porque peguei um caderno, trouxe, tem várias coisas escritas nele, e estou aproveitando a oportunidade que eu tenho para poder gravar, que é uma coisa que eu gosto, que me preenche, mas que infelizmente pela minha situação morando em república, é difícil de fazer em casa, não tem muita privacidade. Que se vocês não ouviram falando sobre, procura aí. Enfim, por fim, é importante lutar para preservar os direitos das mulheres, conquistados a partir de muita resistência histórica, alusão retomada à introdução e alusão histórica, né? E resguardá-las da violência de gênero ainda tão contundente, enfrentada pelas mulheres brasileiras. Deste modo, será possível construir uma sociedade mais justa e igualitária, sobretudo para as mulheres, que sofrem corriqueiramente com as violências, possibilitando então segurança por meio do reforço às leis e ao aprimoramento da seguridade social. Então, pessoal, essa foi a minha redação. Quem é mais expert em redação do que eu, apesar de que eu tô quase formando em letras, né? Escreve aí, me dá dicas. Eu não tô aqui no papel de coach, no papel de aprendiz. Igual vocês sabem, muitas coisas podem me ensinar. E assim a gente vai aprendendo junto. Um forte abraço. Até mais. Vejo vocês em breve. Tchau. Matanê.